Olá, amores. Boa tarde para vocês. Vamos para mais uma videoaula, né, de patologia para nossas videoaulas nossas de todos os dias, né? Pessoal, semana passada eu falei para vocês que a gente estaria chegando na última parte, né, que a gente viu então sobre isquemia, que a gente estaria chegando na última parte de processos patológicos para começar a entrar então em doenças. Só que ainda falta a hiperemia, né? Desculpa a tia, esqueci da hiperemia. Então, nós vamos fazer essa última parte agora de alterações locais da circulação, começando aqui com a hiperemia. E essa é a última realmente, tá bom? Daqui para frente, depois deste, nós vamos fazer uma revisão na semana que vem, na segunda-feira, eu já vamos deixar marcado. E aí, depois disso, nós vamos começar então a ver as doenças em si, tá bom? Então, hiperemia agora realmente é a nossa última parte de processos. Então, vamos lá, né? O que é hiperemia? A gente já falou da hiperemia como algum sintoma de alguma doença. Quando a gente costuma falar de áreas avermelhadas no organismo, a gente fala de hiperemia, né? Mas vamos descobrir como ela acontece e por que ela é tão importante. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso que vocês relembrem ou que vocês conheçam, caso vocês não conheçam ainda, é um pouco da microcirculação. O que é a microcirculação? É a troca, né, de sangue que acontece nos vasos capilares, nessa região aqui. Nesse esquema, gostei muito dele, trouxe para vocês porque eu achei bastante informativo, né? Nós temos toda a transição de como acontece então a microcirculação. O que a gente vai ter aqui em cima? Vindo do coração, nós vamos ter o sangue, né? O sangue arterial, esse sangue que é rico em oxigênio. Então, esse sangue aqui, ele está marcado como vermelho. Aqui nós temos, então, que vai conduzir esse sangue até os capilares, nós temos as artérias, né? Aqui um esquema de como a artéria é num corte longitudinal. Esse corte longitudinal permite que a gente veja a luz do vaso, que é o interior do vaso sanguíneo, né? E aqui ele mostra a camada externa, uma camada de músculo que é um pouco maior, né? E uma camada interna aqui dentro, que a gente chama de endotélio do vaso, ok? Depois disso, a gente vai ter artérias, depois das artérias vão ser passados esse sangue para as arteríolas, que é essa segunda aqui. Nas arteríolas, a gente já consegue ver que a camada externa, ela é bem fininha, quase que invisível, e aí a gente tem uma camada de músculo e uma camada interna. Depois das arteríolas, eles vão desaguar lá nos capilares, né? Que vão ter apenas uma camada interna, perdão. E esses capilares vão ser veias, como se fossem pequenas veias bem pequenas, como se a gente costuma chamar de pequenos vasinhos, né? Esses capilares, então, é onde vai acontecer a microcirculação. Essa microcirculação vai ser justamente essa troca aqui do sangue arterial para o sangue venoso. E esse sangue venoso, né? Aqui nós temos no arterial totalmente rico em oxigênio e em nutrientes. Aqui nos tecidos dos capilares vai acontecer um pouco dessa troca. Vai acontecer o quê? Os capilares vão absorver os oxigênios, né? Absorver, perdão, os nutrientes e então ele vai passar para esse sangue todos os resíduos, principalmente como o gás carbônico. E aí ele vai levar esse sangue até o coração para que seja feito a filtragem lá no pulmão, né? E toda a troca gasosa então se reinicie. Para poder fazer esse transporte, então, os capilares entregam o sangue para as vênulas, né? Que nós podemos ver aqui nesse esquema. Essas vênulas, então, elas vão ter uma camada externa fina e uma camada interna. E depois eles entregam para as veias, que são semelhantes às artérias, só que com um calibre menor. Como que eu sei que o calibre dela é menor? Porque as camadas são mais finas, né? Então não tem tanta resistência quanto uma artéria tem, ok? Então isso basicamente é a microcirculação.
Bom, vamos lá. Então, o que é hiperemia, né? Hiperemia, ela vem do grego hiper, mais raima. E isso significa o quê? Aumento de sangue. Também ela pode ser chamada de congestão, né? Que vem do latim congestione, que significa acúmulo. Então, o que é o conceito da hiperemia? É o aumento do volume sanguíneo, né? Localizado num órgão, né, no corpo humano, em qualquer parte dele, em consequência de uma dilatação vascular, por alteração no sistema, principalmente da pressão arterial, que é o que? Controlada pela resistência pré e pós-capilar. Tá bom? Se vocês ainda não ouviram falar sobre resistência pré e pós-capilar, calma aí que a gente vai falar dela daqui a pouco um pouquinho e vocês vão entender um pouquinho melhor o que funciona e como é isso, tá bom? Então, o que é o conceito da hiperemia? É o aumento do volume de sangue em um órgão. Vamos lá, então. Esse aumento de circulação de sangue no local, a gente vai ter principalmente pela ação bombeadora do coração, né? Óbvio, porque nós vamos ter a ação de bombear do coração e esse sangue, ele vai ter que correr todo o corpo e ele vai ter que chegar em até as extremidades. E nessas extremidades ele vai passar então pela microcirculação, né? E aqui lá na microcirculação é que vai acontecer o sintoma principal da hiperemia, que é a área avermelhada, né? Então aqui nós temos as artérias que conduzem o sangue aos tecidos, na microcirculação nós vamos ter as trocas metabólicas, como eu expliquei no desenho acima, né? As veias vão retornar o sangue ao coração, os vasos linfáticos reabsorvem, né, o excesso de líquido e aí acontece então essa troca, né, de substâncias na microcirculação. Então, ela é responsável pela oxigenação, ela é responsável pela nutrição e pela remoção dos produtos finais, né, do catabolismo celular. Ou seja, a microcirculação é de extrema importância no nosso organismo. Bom, então a gente falou antes, né, de resistência pré e pós-capilar. Lembrando que aqui nesse caso nós temos um outro desenho, né, de uma microcirculação. Aqui nós temos uma arteríola e aqui nós temos uma veia. E aqui nesse meio vai acontecer então a troca dessa microcirculação, ok? O que seria essa resistência pré e pós-capilar? É a pressão que eu tenho aqui neste local, que seria o que? Seria, aqui nós temos um capilar, né? Deixa eu circular aqui para vocês. Esse daqui seria o nosso capilar. Neste local, nós temos o pós, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever para vocês aqui. Ficou lindo, mas deu para vocês entenderem. E aqui nós temos a área pré-capilar, certo? Ou seja, eu tenho a área pré antes de chegar na minha arteríola. E eu tenho a área pós, após chegar na minha arteríola, né? Um pouquinho antes dela. E isso quer dizer que o quê? A minha pressão que existe nesse vaso, ela vai controlar a quantidade de sangue que passa. E com esse controle é que eu vou saber se eu vou ter uma microcirculação aqui nessa área acontecendo de forma normal ou acontecendo de forma exagerada ou acontecendo de forma menos do que deveria. E isso vai me dizer se eu vou ter então uma hiperemia e que tipo de hiperemia que vai ser, certo? Então, aqui nós vamos ter, por exemplo, uma hiperemia acontecendo de forma que, na normal, a gente vê a mistura, bem aqui no meio, né, do sangue venoso com o sangue arterial. E aqui, então, depois que passou da veia, o sangue venoso, né, nós vamos ter aqui um sangue arterial desse lado de cá. Já nesse daqui, nós vamos ter uma quantidade maior de sangue arterial. Por quê? Você consegue ver que aqui, ó, bem nessa área, na área pós-capilar, né, provavelmente por alguns problemas que nós vamos ver aqui para frente, provavelmente houve uma interrupção do fluxo aqui, né? E aí não aconteceu a troca gasosa na microcirculação de forma correta.
E aí nós vamos ter então uma hiperemia. Nessa imagem, bem nessa área aqui, ó, acredito que dá para vocês verem, né, a região, como os vasinhos estão bem dilatados, como a gente consegue ver alguns pontos, né, de pequenas hemorragias, que a gente chama de microhemorragias, que é o que vai causar, né, a aparência avermelhada da hiperemia. Aqui do outro lado, nós vamos ter um edema, porque o edema está bem acompanhando a hiperemia. Porque vocês vão entender daqui a pouco. O que acontece é que quando nós temos um caso de hiperemia, olha só essa artéria, essa arteríola aqui, por exemplo, ela está totalmente dilatada. Então, quando nós temos a hiperemia, nós vamos ter dilatação de vasos. E com a dilatação de vasos, o que vai acontecer? Nós vamos ter acúmulo de líquidos e posteriormente vamos ter presença de edema. Então, eles dois vão estar caminhando junto e a gente sempre vai encontrar um perto do outro. Nós temos também um outro tipo, que é a congestão. Aqui já é o contrário, né? Aqui nós não temos um bloqueio pós-capilar. Nós vamos ter aqui do outro lado um bloqueio, o quê? Na área pré-arteríola, porque ela está do lado de cá. Então, aqui é o pré e aqui é o pós, certo? Então, nós vamos ter um bloqueio já na arteríola. E aí, o que vai acontecer? Vai passar muito mais sangue venoso do que sangue arterial. E aí, é onde nós vamos ter áreas arroxeadas, né, no corpo. É onde vai acontecer a cianose. Né? E aí acompanha muito bem o que a gente viu na semana passada, né? Que é a parte da isquemia. Então, aqui nesse caso, áreas arroxeadas no corpo, a gente já entende que o quê? Faltou oxigenação. Né? E aí, no caso, principalmente nas extremidades, são as áreas onde a gente sabe que aconteceu, então, uma congestão, que é um tipo de hiperemia, ok? Vamos lá então. A gente tem alguns tipos. Como eu falei para vocês, nós temos a hiperemia que se divide em duas, na ativa e na hiperemia passiva. Essas duas são um tipo só, ok? Essas são as hiperemias que vai causar a área avermelhada. E nós temos aqui a congestão, ok? Nós temos a congestão também. Bom, a hiperemia ativa, né, ela vai ter muito sangue que vai ser trazido pelas arteríolas, como nós vimos na imagem passada, e nós vamos ter a congestão, que, né, a hiperemia passiva também pode ser chamada pela mesma coisa, né, que é onde nós temos pouco sangue escoado pelas vênulas. Ah, professora, mas aqui em cima a senhora falou que é hiperemia ativa e hiperemia passiva, elas são do mesmo tipo. Tá? A hiperemia passiva, em alguns casos, a gente pode ter a área avermelhada junto com a área arroxeada. Por isso, alguns autores falam que as duas são quase que a mesma coisa, a diferença é muito pequena, tá bom? A hiperemia ativa vai ser totalmente avermelhada, aquela área que a gente vai conseguir ver, né, a área avermelhada. A passiva pode ser tanto avermelhada, quanto também ter um pouco de congestão, pode ter um pouco de área arroxeada, né, justamente porque vai ter um pouco de sangue escoado pelas vênulas, ok? Então, hiperemia e congestão, a gente tem quase que um sinônimo. Vamos falar um pouquinho mais delas aqui. Bom, ao contrário da isquemia, né, a lesão tecidual da hiperemia é o resultado de uma quantidade excessiva de sangue no local, certo? Porém, também podemos ter um pouco de sangue excessivo, mas não o sangue arterial. Aí, no caso, o sangue venoso. E aí, nós vamos ter, então, uma quantidade exagerada de sangue venoso que vai causar a área arroxeada, vai causar a cianose, né? E também, consequentemente, um tipo de isquemia, que é falta de oxigenação, mas não de sangue, certo? Então, essa é a grande diferença entre elas, tá bom? Toda vez que eu tenho uma hiperemia, eu tenho uma grande quantidade de sangue no local. A diferença que vai fazer na cor é se eu vou ter um sangue arterial ou se eu vou ter um sangue venoso.
Bom, e aí esse grande volume de sangue, né, vai causar eritema, que é a área avermelhada, certo? Pulsação local e calor, né? A área vai estar bem quente. E agora eu pergunto para vocês uma coisa: com o que se parece isso aqui? Né? Vermelhidão, pulsação local, que remete, né, a um estado, um local um pouco inchado, com edema, calor. O que isso parece? Isso nos parece com os sintomas da inflamação, né? E aí, sim, eles estão totalmente ligados, porque a área começa a apresentar um certo tipo de inflamação, certo? Por isso que os sintomas vão ser meio parecidos. Bom, aí a gente vai ter, né, as duas divisões. Na hiperemia ativa, nós vamos ter a hiperemia fisiológica e a hiperemia patológica. Vamos falar um pouquinho delas agora. Bom, na fisiológica, né, que não causa nenhum tipo de doença, a gente vai ter então na fisiológica o suprimento, né, aumento do suprimento, uma oferta muito grande de oxigênio, de nutrientes, e aí vamos ter maior demanda de trabalho nas células locais. Vamos ter expansão do leito vascular, ou seja, dilatação do vaso, né? Fazendo com que a gente tenha um trabalho muito maior no local, por isso o calor, né? Exemplos: acontece hiperemia fisiológica no tubo gastrointestinal, né? No momento em que nós estamos fazendo a digestão, o que acontece é que todos os vasos sanguíneos que vão estar ali no tubo gastrointestinal, eles vão se dilatar e essa hiperemia vai acontecer para facilitar a digestão. Por isso que sempre depois que a gente come, né, sempre depois que você se alimenta, você sente aquela moleza, né, que a gente chama de alcalose pós-prandial. Nessa alcalose pós-prandial, o que vai acontecer é justamente isso. Todos os vasos sanguíneos da região gástrica vão se dilatar para que a gente possa ter, então, uma melhor digestão. Por isso que se fala também que não é interessante realizar atividade física logo depois, né, de se comer uma refeição pesada, por exemplo, nadar, essas coisas, porque vai causar câimbras, porque toda a área digestiva vai estar sendo totalmente irrigada por meio desse fenômeno da hiperemia, tá? Também a gente tem hiperemia na musculatura esquelética durante os exercícios físicos, né? Em que há uma demanda maior de trabalho e de força e por isso nós temos então um aumento da oferta de oxigênio e sangue naquele local. O cérebro, durante o estudo, você aí agora que está estudando, né, está assistindo esse vídeo, com certeza está sofrendo um estado de hiperemia fisiológica no seu cérebro, porque as sinapses precisam ser feitas, você está pensando, você está acompanhando o raciocínio, espero que esteja, né? E aí você então está sofrendo essa hiperemia fisiológica no seu cérebro. O seu cérebro está se dilatando e está tendo um aporte maior de oxigênio nesse momento. Glândula mamária durante a lactação também é uma outra forma, né, de acontecer a hiperemia de forma fisiológica. Isso por causa de que todos os vasos sanguíneos no local precisam produzir, ajudar, né, na produção do leite. Então, quando a mulher está, por exemplo, em período de lactação, o que vai acontecer? A região das mamas, elas crescem e essa região das mamas vão começar a ser mais inundadas, então, por sangue, né? A demanda e o suprimento de oxigênio e de nutrientes ali também vai aumentar. Outra também que é uma forma muito bonitinha de se dizer que há uma hiperemia é quando você fica com vergonha e aí acontece que você sente o rosto quente e sente que subiu um certo rubor, né? Aquela área avermelhada na região das bochechas. E isso é um tipo de hiperemia que a gente chama de rubor facial após hiperestimulação psíquica. Por quê? Porque vem da região do cérebro. Quando você se sente envergonhado, o cérebro manda uma mensagem justamente para essa região facial. Não se sabe muito bem por quê. Acredito eu que seja para tentar disfarçar um pouco, né, as nossas expressões faciais.
Mas por isso, então, você fica com o rosto vermelhinho, né? Logo depois de sentir um pouco de vergonha. Essa é a parte mais bonitinha, né, da hiperemia fisiológica. Bom, todos esses exemplos que eu falei para vocês aqui, né, do tubo gastrointestinal, dos exercícios físicos, do cérebro, da glândula mamária e do rubor facial, todos eles são fisiológicos, não causam nenhum tipo de mal para o nosso organismo e sempre estão acontecendo, o tempo inteiro estão acontecendo no nosso organismo, tá? Então esses aí não são tipos patológicos, não são problemas para o nosso organismo, são normais, tá bom? Aqui um exemplo, né, de hiperemia fisiológica na hiperestimulação psíquica, que é a área, né, das bochechas bem avermelhadas. Essa pessoa, por exemplo, ela já tem uma pele bem fina, né, nós podemos ver até alguns pequenos vasinhos rompidos aqui. Isso porque a pele é muito branca e muito fininha, então a gente consegue até perceber em algumas pessoas. Bom, agora a patológica, né? Aqui nesse caso já há então um problema de saúde. Aqui nesse caso nós já temos uma doença em si, tá bom? Lembrando que a hiperemia ela é um processo, ela não vai ser uma doença, mas ela vai ser um processo envolvido em outras doenças, tá bom? Então aqui na hiperemia patológica a gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo devido a mediadores inflamatórios. Olha só aqui porque que eu falei que são muito parecidos, né, com os sintomas da inflamação. Porque sim, na patológica ela desencadeia uma reação inflamatória, né, uma reação de agressão aos tecidos. E então nós vamos ter, da mesma forma como ela acontece nas outras, nós vamos ter uma grande expansão do leito vascular, ou seja, nós vamos ter um vaso sanguíneo dilatado, né? E esses vasos sanguíneos, eles vão sofrer alguns problemas, como por exemplo, diminuir a sua função, eles vão ficar um pouco mais quentes o local, eles vão causar o edema, que é a perda de líquidos, né, e acúmulo nas regiões adjacentes. Eles vão trazer a região bem mais quente ao toque, ou a região avermelhada. Então, todos esses são sinais de inflamação. Bom, alguns exemplos a gente vai ter, por exemplo, quando nós temos uma injúria térmica. O que é uma injúria térmica? Quando o corpo vai sofrer uma queimadura, quando sofre um congelamento, quando sofre algum problema com relação à temperatura. Irradiações intensas, né? Irradiações, raios gama, raio-x, quando muito expostos, né? A região é muito exposta a esses raios, essas irradiações, até mesmo a luz do sol, né? Quando o nosso corpo é exposto a isso há muito tempo, fica então uma área com hiperemia, mas uma hiperemia patológica, não saudável. As infecções também causam, né, uma hiperemia patológica e a inflamação, como nós já vimos. Bom, isso aqui, por exemplo, é uma foto de uma hiperemia patológica num caso de uma celulite vascular, uma inflamação, né, dos vasos sanguíneos. E aí, olha só, houve o extravasamento, né, de sangue nessa região aqui que vocês podem ver, e isso fez com que tivesse na pele do paciente um sintoma aparente, uma espécie de hiperemia patológica. Bom, a hiperemia patológica, então, a gente vai ter a liberação dos mediadores inflamatórios e químicos que vão fazer com que o vaso se dilate, como nós já vimos na parte da inflamação. Eles vão ser liberados pelos tecidos, né? E na inflamação nós vamos ter principalmente a liberação de histamina, heparina, o tumor, né? O fator de necrose tumoral, e também as interleucinas, né? Se você não lembra muito bem dessa parte de inflamação, dá uma lida lá de novo, tá? Porque isso é importante. Então, a inflamação ela vai ocorrer em muitos processos patológicos e a hiperemia está totalmente ligada a ela, a hiperemia patológica, na fisiológica nem tanto, tá bom? Vamos lá.
Então, as características que a gente tem da hiperemia ativa patológica são o aumento de volume da região, e esse aumento de volume se traduz em edema, o avermelhamento da região, que a gente chama de rubor, né? E o aumento da temperatura local, que é o calor, né? E também, às vezes, podemos ter algumas pulsações locais, né? Isso se deve ao aumento do trabalho, né? O aumento da força com que esses capilares fazem para que seja realizada a troca na microcirculação. A hiperemia passiva, né, ou a congestão, como a gente disse, como eu expliquei para vocês no início, a hiperemia passiva ou congestão é aquela em que eu vou ter a área avermelhada, mas também vou ter locais que podem estar, né, com a região mais arroxeada, um pouquinho mais cianótica. E aí, ela vai ser caracterizada pela diminuição, né, da drenagem venosa, por aumento da resistência pós-capilar. E está relacionado com a parada ou a estrangulação venosa, como eu mostrei para vocês no desenho, como se houvesse algo obstruindo o vaso. E aí eu vou ter um defeito na válvula de fechamento do capilar, certo? E o sangue não vai sair, ele vai ficar ali. Por isso é chamada de congestão. Quer dizer que o sangue em algum lugar desse vaso, antes de passar para a veia, ele vai ficar então congestionado, ele vai ficar parado ali. E é o que vai causar aquele aumento de sangue venoso no local, e esse aumento de sangue venoso vai dar aquela coloração arroxeada característica, né? Hiperemia passiva local, por exemplo, nós podemos ter um exemplo de um pequeno derrame ocular, como nesse caso aqui, né? Ou hemorragia ocular, que são o rompimento de pequenos vasinhos, né? Que nós vamos ter aqui neste local. Nós vamos ter também a hiperemia sistêmica, né? Não encontrei nenhuma foto perdão, não encontrei nenhuma foto legal para trazer para vocês aqui, porque é de uma forma geral no organismo do paciente, né? Mas a hiperemia sistêmica seria um pouco mais disseminada em todo o organismo. Local é em um local apenas, a sistêmica seria já em todo o organismo. Bom, elas podem ocorrer também, né, de acordo com a obstrução ou a compressão do vaso. A torção de vísceras, por exemplo, da torção de víscera gástrica, né? Uma torção do intestino, torção de algum membro do corpo pode acontecer, isso se estiver envolvido, né? A rede vascular ali ao redor. Pode também acontecer por trombos venosos que vão obstruir a passagem, né, do sangue, e também por compressão, isso por neoplasias, por câncer, por abscesso, por pus, por granulomas, que são regiões cheias de grânulos, né? Pode acontecer também por ameboma, como nós vimos em parasito, e várias outras coisas. A hiperemia pacífica sistêmica, né, no caso de todo o organismo, pode acontecer principalmente por meio da insuficiência cardíaca congestiva, cujo coração não vai fazer o bombeamento correto, né, e aí nós vamos ter falta de uma parte do sangue, ou eu vou ter falta de sangue arterial, né? E aí, nesse caso, nós vamos ter uma hiperemia passiva sistêmica no corpo inteiro. Pode ser também por trombose e embolia pulmonar, como eu já falei para vocês, e por lesões pulmonares extensas, né? Que não vai deixar com que o pulmão faça totalmente a troca gasosa. E aí nós vamos ter descontrole na microcirculação. As complicações são principalmente o edema, né? As hemorragias e as degenerações. Eu posso, por meio dela, justamente pela falta, né, do oxigênio e pela falta dos nutrientes, eu posso ter uma necrose, eu posso ter uma fibrose e também a trombose, justamente pela diminuição da velocidade do fluxo. Então, essas são as principais causas que estão ligadas à hiperemia.
E aí, pessoal, essa parte era só isso. Hiperemia bem pequenininho. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho. Qualquer dúvida pode me procurar. Semana que vem, na segunda-feira, nós vamos fazer então uma revisão geral sobre patologia e a gente vai passar por todas essas doenças que a gente viu, perdão, todos esses processos, né, que ainda não são as doenças, todos esses processos que nós vimos até agora. Vou preparar algumas perguntinhas para fazer para vocês e aí depois a gente continua então com o início de todas as doenças que nós vamos começar a estudar em patologia, ok? É isso, pessoal. Muito obrigada e até mais.